Tá, para completar, o que separa o goleiro Everton do Palmeiras em relação ao Grêmio? A notícia de agora é a saída do Everton. Já o Palmeiras encontrou um bom zagueiro no futebol inglês e as negociações estão em andamento. Para completar, saiba qual foi a proposta que o Palmeiras fez ao Atlético de Madrid por Thiago Almada. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o que separa o goleiro Everton do Palmeiras do Grêmio. O atleta já aceitou a proposta do tricolor gaúcho e é muito óbvio entender essa condição. O Everton tem contrato com o Palmeiras até dezembro. O Grêmio oferece 3 anos de contrato com vencimentos muito parecidos. No Palmeiras, ele será reserva do Carlos Miguel. No Grêmio, ele tem a convicção de que vai ser titular. Peça importante no esquema de Luiz Castro. Diante desse cenário, o Everton disse sim e pressiona o Palmeiras a liberá-lo. Posso assegurar que Abel Ferreira já concordou com a liberação do atleta. O Abel entende que a perda do Everton é importante, mas ele conta com Marcelo Lomba para ser reserva do Carlos Miguel. Porém, Leila Pereira ainda não se convenceu de que abrir mão do Everton, alguém com tantos títulos sem compensação financeira, seria um bom negócio. Para o Grêmio também não é interessante gastar com um goleiro que tem quase 40 anos de idade. Nessa terça-feira a gente deve ter novidades sobre o tema e existe otimismo no Grêmio de que o martelo possa ser batido a qualquer momento. Por falar no tricolor gaúcho, registrar que o Grêmio tem tratativas em andamento com Guido Rodrigues, volante argentino que foi campeão mundial na última edição da Copa do Mundo e hoje pertence ao West Ham. O atleta não tem sido utilizado na Inglaterra, tem vínculo apenas até junho de 2026 e pode chegar de forma antecipada sem qualquer custo. A notícia de agora é a saída do Everton. Everton, goleiro do Palmeiras, né? Ficou um período grande aí como titular do Palmeiras e agora está se despedindo também com 454 partidas como goleiro titular, como goleiro do Palmeiras e também 12 títulos. É o goleiro mais vitorioso da história do Palmeiras. Deixa realmente uma história bonita, muito legal a participação do Everton, das conquistas, né, desse período todo, um período muito vitorioso da história do clube. E agora foi decidido que o Everton vai assinar com o Grêmio 3 anos de contrato, hein, com 38 anos, até 41 anos o Everton vai jogar agora 3 anos pelo Grêmio. Mas foi uma passagem muito vitoriosa, né? Acho que o Everton deixou um legado, um goleiro sério, um líder dentro de campo, alguém que manteve uma regularidade muito boa, tomou poucos gols, a média de gols tomados do Everton é baixíssima, então realmente um goleiro que fez sua história no clube. Para mim o ciclo encerrou? Para mim sim. O ciclo do Everton realmente para mim já tinha se encerrado, o ano passado não foi um ano assim de grandes atuações, não foi um ano de regularidade, aliás, foi um dos anos que ele mais cometeu erros aí na sua história, mas isso acontece, faz parte. E por isso o Palmeiras contratou um outro goleiro para essa transição. Carlos Miguel chegou para isso. Talvez não fosse o momento desejado pela comissão técnica, nem pela diretoria, mas o Everton se machucou, isso foi antecipado, o Carlos Miguel entrou e assumiu a titularidade, e acho que o Palmeiras fez bem em liberar o Everton. Por toda essa história do Everton, por todo o reconhecimento, pelo respeito do atleta, surgiu uma proposta de 3 anos, ele já tem 38 anos, então até por reconhecimento, acho que o Palmeiras fez certo. É dessa forma que o Palmeiras tem que tratar seus ídolos, dessa forma que o Palmeiras tem que tratar jogadores que foram importantes na sua história. E então o Palmeiras libera o Everton para seguir a carreira dele, com certeza tem muito que jogar ainda na sua carreira, com 38 anos, com um profissional que se dedica, que se cuida, e a gente sabe que ainda tem muito a oferecer para o futebol e vai oferecer para o Grêmio, com certeza. Acho que no Palmeiras, pela renovação aí do gol, o Carlos Miguel é jovem ainda, 27 anos, então é um goleiro que tem muito tempo ainda para jogar no gol do Palmeiras. Então a transição foi feita, eu acho que não tem que deixar nenhum trauma, nenhuma sequela. A coisa foi feita em cima de respeito, em cima de ter um momento certo, não prejudicando ninguém, não atrapalhando a carreira de ninguém, o que é bom para o futebol, o que é bom para o Everton. Eu acho que o Everton vai sair sem nenhum tipo de mágoa, reconhecendo que a substituição, o fim de um ciclo, o começo de outro, é normal no futebol, faz parte do futebol, e ele vai começar um novo ciclo no Grêmio. Então, nada contra o Everton, nada a favor do Carlos Miguel,
são coisas natural da bola. Eu entrei no gol dessa forma do Palmeiras, né, quando o Zé se machucou. Eu saí dessa forma também quando machuquei, entrou o Marcos e vida que segue. Então eu acho que sem trauma, sem sequela, o Everton tem serviços prestados, vai seguir a carreira e tá tudo certo, tudo resolvido, tá? Agora, sobre essa polêmica aí do Abel, o Everton nem pediu para entrar nessa polêmica. Ninguém perguntou para o Abel. O Abel quis fazer uma média com o Everton, falando, botando ele no meio de uma polêmica que nem existe, que o Everton é o melhor goleiro da história do Palmeiras. O Everton nunca disse isso, ninguém perguntou isso para o Abel, e o Abel, que há 7 anos atrás, o Abel não sabia nem que estado do Brasil ficava, o Palmeiras estava sediado. O Abel não conhecia nada do Palmeiras. E o Abel, pelo jeito, não sabe nada da história de academia de goleiros do Palmeiras. Então, é uma opinião que a gente tem que desconsiderar. Mais uma das que o Abel fala que a gente tem que desconsiderar, né? Então, acho que ele queria fazer uma média ali com o Everton, porque estava na reserva, decisão do treinador, e aí quis fazer uma média e falou uma coisa que é a opinião dele também não importa a opinião do Abel, porque não, o que o Abel fala não é certeza, não é verdade absoluta de forma nenhuma. Aliás, muita coisa que ele fala que a gente tem que entrar por aqui, sair por aqui, porque o Abel, cada vez que ele fala coisas sobre a história do Palmeiras, demonstra que realmente ele não entende da história do Palmeiras. Ele não pode ignorar o Marcos como um goleiro que jogou uma vida inteira, uma carreira inteira no Palmeiras, campeão do mundo com a seleção brasileira, o primeiro campeão da Libertadores, é o segundo goleiro que mais vestiu a camisa do Palmeiras, e o Emerson Leão, mais de 600 jogos com a camisa do Palmeiras, 4 Copas do Mundo representando o Palmeiras. Então, não vou nem entrar na polêmica do Abel, porque o Abel não sabe do que está falando. Então, como é que a gente vai comentar sobre algo que o cara que está falando não sabe do que está falando? Aliás, a comissão do Abel, em alguns momentos, parece que pensam que o Palmeiras tem 5 anos de fundação, né? Pensam que o Palmeiras tem 5 anos de fundação, e não é isso. O Palmeiras foi fundado em 1914, dia 26 de agosto de 1914. Já foi campeão do mundo antes do Abel, já tinha Libertadores antes do Abel, já tinha inúmeros brasileiros antes do Abel, já tinha Copa do Brasil antes do Abel. Então, o Palmeiras não tem 5 anos, como às vezes imagina o Abel Ferreira. Então, não vamos nem entrar em polêmica, porque realmente não vale a pena, porque ele está falando sobre algo que ele não conhece, que é a história do Palmeiras. Mas desejar boa sorte para o Everton, agradecer o Everton pelo serviço prestado. Foram 12 títulos aí com a camisa do Palmeiras, não é pouca coisa, não é pouca coisa. Eu até falei no programa, e é verdade também, o futebol mudou. Hoje, o futebol, se você ganha um campeonato da Copa do Brasil, você tem direito a disputar um outro título, a Supercopa. Se você ganha o Brasileiro, também a Supercopa, tem direito a disputar outro título. A Sul-Americana, se você ganhar a Sul-Americana, você tem direito de disputar a Recopa. A Libertadores também é assim. Então, o futebol mudou, hoje você tem muito mais possibilidades de vencer, e aí, por isso, também que o Leão não tem tantos títulos assim, por isso que o Oberdan não tem tantos títulos assim, o próprio Marcão, e eu também não tenho tantos títulos assim, porque o futebol mudou. Hoje, cada competição que você vence, você tem direito a disputar um outro título. Se fosse assim na década de 90, também, com certeza, a era da Parmalat seria muito mais vitoriosa, mas o futebol mudou, tem umas adaptações e a gente tem que reconhecer a estatística de hoje. Dá direito, a CBF dá esse direito a um outro título que é reconhecido, está tudo certo. A Sul-Americana Comebol também faz isso, está tudo certo, é só a gente estar dizendo, porque a estatística diz isso e a gente tem que, claro, compreender, entender e parabenizar quem realmente ganha os títulos da forma como hoje está estabelecido. Tá bom? Então, boa sorte para o Everton, que ele seja feliz no Grêmio e que o Palmeiras, aliás, o Palmeiras, vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? O Palmeiras, nessa temporada, já soma 3 saídas, tá? O Everton, Micael e Aníbal. Só chegou Marlon Freitas. O ano passado começou bem parecido, né? E depois a coisa mudou um pouco. Acho que o Palmeiras deveria pensar melhor sobre essa proposta que o Alan recebeu. É um dinheiro importante até para reforçar o time em setores importantes. O Palmeiras precisa de um meia. Seja o Almada, seja o Matheus Pereira, vocês têm que buscar um meia experiente que venha para resolver
parar de ficar atrás de jogador fraco. Então a gente espera por boas contratações que venham para fortalecer o Palmeiras e botar o Palmeiras de novo no rumo dos títulos, que não foi assim o ano passado. Falei? Um abraço para vocês e a gente se encontra então amanhã. Informação exclusiva sobre a Copa São Paulo de Juniores, dos torneios que mais revelam atletas no futebol brasileiro, e tem um centroavante que tem chamado a atenção de times do Brasil e do exterior. Eu me refiro a Henrique, o centroavante, de 19 anos de idade. Ele pertence ao Ibrachina e na fase de grupos marcou um gol e deu 2 assistências. O time dele passou de fase com a primeira colocação do grupo depois de 2 vitórias e 1 empate. Pois bem, o Henrique foi alvo de sondagens do Palmeiras, do Vitória, de um time da Ucrânia e de outros 3 clubes que não foram revelados. O João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, chegou a assistir a uma das partidas do Ibrachina em loco, time que joga na região da Moca, aqui em São Paulo. Só para completar sobre o Henrique, contratado 4 meses atrás, e logo de cara num torneio preparatório para a Copa São Paulo Juniores, ele deixou excelente impressão, tendo sido artilheiro do torneio que o Ibrachina foi campeão. Para completar, registrar que os primeiros jogos da segunda fase aconteceram nessa segunda-feira. O Vasco foi eliminado pelo Botafogo de São Paulo, derrota por 1-0. Cruzeiro despachou meia-noite. O Grêmio conseguiu se classificar diante do Atlético da Bahia, enquanto o Bahia, nos pênaltis, perdeu para o Atlético do Pioba. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que encontrou um novo alvo para a zaga. E esse jogador atua na Inglaterra. Trata-se de Igor Júlio, brasileiro de 27 anos de idade, que pertence ao Brighton e está emprestado ao West Ham. Informação divulgada nas últimas horas pelo site Nosso Palestra. Informação é de que o Brighton topa negociá-lo a partir de 7 milhões de euros. O jogador havia sido comprado por 16 milhões e 100 mil euros da Fiorentina. Não vinha jogando no Brighton, foi emprestado para o West Ham, onde também não vai bem. Foram só 4 jogos desde o início da atual temporada, sua última partida em 22 de novembro. Só para completar, lembrar que o Igor Júlio tem contrato com o Brighton até junho de 2027, jogador formado no Red Bull Brasil, com passagens por Salzburg, Spal e Fiorentina. A saideira sobre o Palmeiras, tratativas com Almada seguem bem complicadas. O meio-atacante argentino tem dado sinais de que prefere continuar no futebol europeu. Náucio. Nicola Almada estreou no Palmeiras e o Arias. Bora lá, Diegão. Quero começar falando sobre o Almada e deixo para falar sobre o Arias assim que a gente tiver um pouco mais de gente. O nosso palestra foi o primeiro a informar que o Palmeiras ofereceu ao Atlético de Madrid a seguinte proposta: empréstimo de 6 meses com na metade do ano a obrigação de compra. Eu posso assegurar para vocês que essa oferta foi recusada pelo Atlético de Madrid. O Atlético não acha que não faz nenhum sentido para um clube como o Palmeiras com capacidade financeira e para um jogador como o Almada, esse empréstimo com obrigação de compra. Você quer comprar, compra agora, senão não compra. Outro ponto extremamente importante que torna a ida do Almada para o Palmeiras ou para o Flamengo complicado. O Almada, nesse momento, vai dar preferência para clubes europeus. E a justificativa é de que ele entende que voltar ao Brasil seria meio que um retrocesso na carreira. E para piorar a situação do Palmeiras, não devem faltar interessados na contratação do Almada no exterior, tá? Só para lembrar alguns casos, hoje já citaram o Benfica, embora o Benfica alegue não ter capacidade financeira, e também a Juventus. E aí com a Juventus o buraco é mais embaixo, até porque a Juve tem bala na agulha, né? Queria saber se Igor Júlio pode ir para o Palmeiras, sou muito fã do seu trabalho. Obrigado, Diegão. Vamos lá, o nosso palestra trouxe a notícia de que o Igor Júlio interessa. O Palmeiras busca um zagueiro desde a temporada passada. A saída do Mikael, emprestado para o Inter Miami, só reforça a necessidade da chegada de mais um defensor. E aí que vem o ponto, né? O Zenit não liberou o Nino. O Vitão era alvo do Palmeiras, mas fechou com o Flamengo. O Joaquim, que pertence ao Tigres, é uma operação bem cara. Pelo menos 9 milhões de dólares para que o negócio comece a sair. E aí pintou a oportunidade do Igor Júlio, que é um brasileiro que sai bem cedo daqui, só tendo jogado no Red Bull Brasil, depois vai para o Red Bull Salzburg, depois começa a rodar por Spal, joga na Fiorentina, vai para o Brighton, e nesse momento ele pertence ao Brighton, mas está emprestado para o West Ham. No West Ham não tem jogado, foram só 4 partidas desde o começo dessa temporada na Europa, o último jogo em 22 de novembro. Tá? Eu acho uma negociação viável,
Primeira pedida de 7 milhões de euros do time inglês, tendência que o Palmeiras ofereça menos para que o negócio possa sair. Beleza? O Anacleto Souza, como é que está a situação do Almada? Anacleto, é bem difícil imaginar que o Almada jogue no futebol brasileiro. E é difícil imaginar porque é um cara com muito mercado, tá? Eu acho que ele não vai atender, mas vamos ficar até o fim. O Almada tem muito mercado no futebol europeu. Hoje já surgiu a especulação de que o Benfica quer o jogador e de que a Juventus também. Benfica de Portugal, Juventus da Itália. Não atendeu. Enfim, e para o Almada, nessa primeira rodada de conversas do Palmeiras com o Atlético de Madrid e com o Almada, o Palmeiras percebeu que o Almada vai dar preferência a permanecer no futebol europeu. O Leandro Ribeiro, Alan do Napoli, Alan do Napoli na Itália, Facundo Torres no Benfica de Portugal. Leandro Ribeiro está perguntando sobre duas especulações que envolvem jogadores do Palmeiras. Na semana passada, o staff do Alan se apressou em contar que o Napoli ofereceu 35 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, para levar o Alan. E Leila Pereira disse não. Cara, eu não sei. E a justificativa, só para explicar, né? É que a Leila está obcecada por títulos nessa temporada. Ela sabe que a temporada de 2025 foi muito ruim para ela, para o Abel, para a comunidade palmeirense, mas especialmente para ela, porque ela investiu muito, 703 milhões de reais, e não contratou reforços. Como o Palmeiras não precisa de dinheiro agora, o Palmeiras optou por não vender o Alan, apesar da proposta estratosférica, tá? Entende-se lá dentro que as chances do Palmeiras ser campeão com o Alan são maiores do que sem o Alan. Vou dizer o que eu faria. Eu, na condição da Leila Pereira, venderia o Alan na hora, 35 mais 5, venderia na hora e gastaria essa grana para buscar o John Arias, não agora, na metade do ano, porque duvido que o Wolverhampton vá topar liberá-lo agora, no início, na metade da temporada, e gastaria a outra metade na contratação do Thiago Almada, tá bom? Sobre Facundo Torres no Benfica, essa especulação foi negada pelo Palmeiras. Volta Gagliotti pro Verdão, pede o Luci Alves. Carlos Alberto perguntando sobre o Almada, contei para vocês, nunca ninguém foi atrás do Almada. Não, o Alex, o Palmeiras foi. O Palmeiras foi e fez uma proposta oficial de empréstimo com obrigação de compra em 6 meses. Cara, fiquei sabendo da informação que o Real Madrid entrou na disputa pelo Thiago Almada. Se entrou, vai levar, né? Se bem que também para o Atlético de Madrid talvez não leve, não. Também sobre Savarino, nas últimas horas, o tricolor carioca anunciou que desistiu de contratar o meio atacante venezuelano do Botafogo, mesmo com o Fogão tendo feito enorme pressão nos últimos dias para que o Savarino trocasse General Severiano pelas Laranjeiras. A pressão não funcionou, o Savarino não respondeu ao Fluminense, que decidiu retirar a proposta. O Flu já havia se acertado com o Botafogo há uma semana, para o pagamento de uma grana, além da cessão em definitivo de Wallace Davi, volante que interessa ao Botafogo já há algum tempo. O Savarino voltou da Venezuela na terça-feira, começou a se reunir com dirigentes do Fluminense na quarta, mas não demonstrou a intenção de se mudar para o rival. Diante desse cenário, o Fluminense desiste da operação, mas o Botafogo insiste em encontrar um clube para o Savarino. O Botafogo entende que o custo de R$1.200.000 por mês do meio atacante venezuelano, ele é o segundo jogador mais bem pago do Botafogo, esse custo não se compensa. Até por isso, o Botafogo segue aberto a propostas para liberar o jogador. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Quero falar agora sobre o Palmeiras e a proposta apresentada ao Atlético de Madrid por Thiago Almada. O Verdão foi o primeiro a apresentar de forma oficial o interesse na contratação do meio atacante argentino, que não deve ficar no clube espanhol. Pois bem, a proposta do Palmeiras, a primeira, foi de empréstimo com 6 meses de duração até julho e obrigação de compra na sequência. O Atlético de Madrid venderia o jogador. Já posso assegurar de forma exclusiva que essa proposta foi rejeitada. O Atlético de Madrid só vai cogitar liberar um dos seus principais reforços em caso de compra à vista. O Atlético até topa vender só 50% dos direitos econômicos, imaginando que o Almada vá se valorizar num outro clube, assegurando mais grana para o time espanhol. Mas, nessa condição de empréstimo com obrigação de compra, não sairá negócio. Até porque o Atlético de Madrid deve saber que o Palmeiras tem dinheiro e não precisaria adiar em 6 meses essa opção de compra. Importante registrar que o Flamengo também fez contato
com representantes do Almada, embora ainda sem a apresentação de uma proposta oficial. Nicola, a chance de o Almada virar jogador do Palmeiras é grande? E eu diria que é pequena. Não só pela questão do convencimento em relação ao Atlético de Madrid, mas principalmente porque o Almada precisa ser convencido. E o argentino ainda não cravou que topa voltar para a América do Sul. Pelo contrário, hoje ele está mais propenso a seguir no futebol europeu. Na cabeça do Almada, esse regresso para o Brasil seria um retrocesso na carreira. Até porque antes de não conseguir performar bem no Atlético de Madrid, ele havia deixado excelente impressão no Lyon. Jogador extremamente diferente, que no Brasil fez enorme sucesso com a camisa do Botafogo. Para completar o noticiário alviverde, registrar que Jefté, que saiu machucado no jogo contra a Lusa, não teve uma lesão mais grave diagnosticada, ele tem apenas um edema na coxa. Já Vitor Roque sofreu um entorse durante a semana de treinamento, um entorse leve no tornozelo e estará de volta ao time muito em breve. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!